Mas todos nós lidamos no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja na escola, seja na vizinhança, nós lidamos com pessoas, homens e mulheres, que são instrumentos do inimigo para tentar destruir a nossa vida com Deus, para tentar destruir a nossa família, para tentar destruir o nosso lar. E essas pessoas agem exatamente desse jeito. Qual deve ser a nossa postura? A nossa postura deve ser de extremo cuidado, para que nós não sejamos vítimas de alguém que age desse jeito, e para que jamais nós deixemos o inimigo nos levar a viver dessa maneira. Em nome do Senhor, graças a Ele por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estar aqui na sua casa louvando o seu nome. Quanta gente queria ter uma oportunidade como essa, mas por tantos motivos, não podem. E o Senhor nos tem dado, então nós devemos ser gratos a Ele, por esta oportunidade que Ele tem concedido a nós de estar na sua casa. Eu quero convidar você para ficar de pé, abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Provérbios. Louvado seja Deus. Você que está aí com a sua Bíblia, todos os dias é importante nós estarmos com a Bíblia Sagrada, mas especialmente hoje, que é estudo bíblico, dia de nós meditarmos na Palavra de Deus. Eu quero ler com você somente um versículo para iniciar, Provérbios capítulo 18, versículo 22, nós vamos ler juntos esse versículo, Provérbios capítulo 18, versículo 22, quantos encontraram podem dizer amém? Leiamos. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. Vamos mais uma vez? O que acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. Pai, nós te agradecemos nesta noite, por estarmos juntos na tua casa, para meditar na tua palavra, para glorificar o seu nome. Te agradecemos por cada um dos teus servos que já estão presentes, aqueles que estão a caminho, aqueles que não podendo vir estão nos acompanhando dos seus lares, que nesta noite a tua palavra, Senhor, venha falar aos nossos corações, nos abençoando e derramando edificação e força espiritual sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, hoje já é a nossa terceira, o nosso terceiro encontro, onde estamos meditando no livro de Provérbios. Nós já fizemos uma introdução do assunto. Depois, na semana passada, nós falamos sobre as atitudes do ímpio e do justo. E hoje nós vamos falar sobre a mulher insensata e a mulher sábia. O propósito desses textos é criar a possibilidade de compararmos, não quem os outros são, mas quem nós somos e como nós lidamos, com cada situação. Quando nós estudamos sobre a mulher insensata e a mulher sábia, em nenhum momento nós temos o propósito, de falar da mulher em si como com um olhar pejorativo, com um olhar negativo. O propósito não é esse. Mas o texto foi escrito por Salomão
quando ele já estava na sua maturidade, e ele fazia a comparação em alguns pontos, até olhando para a sua própria vida, né? E ele retrata aqui essas questões e nós precisamos compreendê-las com bastante cuidado. O livro de Provérbios, ele tem uma maneira de ser escrito muito interessante. Como a maioria dos livros poéticos da Bíblia, né, são chamados de paralelismos, são comparações de um texto com o outro. Então nós vamos encontrar bastante desse modo de linguagem, né, desse modelo literário na Bíblia. E ele tem o propósito de dar força ao entendimento. Observe que nós encontramos, por exemplo, no versículo 1 do capítulo 14, o texto dizendo assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Vocês percebem que ele faz aqui um paralelo, né? Ele faz um contraste, e é exatamente por isso que é chamado de paralelismo, e isso facilita a nossa compreensão. Algumas vezes ele usa esse recurso de linguagem, ao invés de colocar uma figura contrária, ele reforça a primeira frase. Um dos salmos diz assim: fiquem contentes e alegre-se em ti todos os que te buscam. Digam continuamente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Nós temos aqui uma linguagem paralela, porém, nesse último caso, reforçando a primeira frase. E o fato é que esses textos que temos estudado, eles servem bastante para a nossa compreensão de assuntos que estão presentes no nosso dia a dia. A mulher insensata. De onde vem essa palavra insensato? Vem de insensatez. A palavra insensatez começa com um prefixo, né? E esse prefixo, ele é sempre de negação. Ele é sempre no sentido de negar alguma coisa. Por exemplo, quando a gente vai fazer um exame para ser admitido numa empresa, depois de todas as considerações que o Departamento de Recursos Humanos faz, eles colocam lá: apto quer dizer está pronto para exercer a função, ou inapto, não está preparado, nega a condição. Então nós vamos encontrar essa expressão em insensatez. Sensatez tem a ver com bom senso, tem a ver com bom julgamento, tem a ver com boa percepção do que se deve ou não se deve fazer, daquilo que é apropriado, daquilo que não é apropriado. Então, quando nós falamos de uma pessoa insensata, nós estamos falando de alguém que não tem uma boa percepção, que não tem bom senso, que não tem um bom discernimento daquilo que ele deve fazer. Então, quando nós falamos aqui da mulher insensata, nós estamos falando da mulher que age sem bom senso, que age sem uma boa compreensão do que ela deve ou não fazer no seu dia a dia. Nós vamos encontrar muitas outras características de insensatos na Bíblia. Por exemplo, Salmo 14 diz assim: diz o insensato em seu coração, não a Deus, por isso ele se corrompe. Então, aqui nós temos uma característica de uma pessoa insensata. Ô, irmão José, obrigado, veio na hora boa, né? Mas nós temos também outras características do insensato. O insensato,
ele é autossuficiente, ele não percebe, ele não tem o discernimento de que ele precisa de Deus, de que ele precisa das pessoas, de que ele precisa da família, que ele precisa da igreja. Ele é insensato, ou seja, ele não tem o bom senso de perceber que ele depende de alguém, ele não é suficiente para si só. Existe um outro texto que diz que o insensato se mete em negócios alheios. Imagina que o irmão Geraldo e o irmão Jaidemir estão fazendo um negócio, né? Um está comprando do outro uma casa, um carro, uma propriedade, seja lá o que for, e eu estou por ali. Eu ouço aquela conversa e aí eu dou uma opinião que não foi pedida por nenhum deles. O que é que eu estou sendo? Eu estou sendo insensato. Faltou-me o bom senso de perceber que aquele negócio não me cabia, né? Não era responsabilidade minha e que não foi perguntado, né? Então, são características de pessoas insensatas. E nós temos muitos outros textos. Mas eu quero começar meditando com vocês aqui nos textos de Provérbios que fala da mulher insensata. O primeiro deles está no capítulo 6, versículo 23 e 24. Diz assim: pois esses mandamentos são como uma lâmpada, a instrução como uma luz, e as correções da disciplina são o caminho para uma vida feliz, para evitar que você seja vítima da mulher imoral e das palavras doces e mentirosas da mulher adúltera. Nesse texto, no capítulo 23, nós encontramos alguém sendo aconselhado a dar valor, a dar importância aos mandamentos que ele estava recebendo, porque a obediência àquele mandamento iria impedir que esta pessoa fosse enganada, fosse de algum modo iludido pelas palavras sedutoras, pela imoralidade de uma mulher adúltera. O que nós observamos aqui, nessa primeira característica que é colocada aqui como insensatez, né, que apresenta aqui uma mulher insensata. Em outra tradução diz assim: para te guardarem da mulher má e das lisonjas da língua estranha. Essa palavra lisonjas a gente não costuma usar muito no nosso dia a dia, e ela tem um significado interessante. Lisonjas significa algo escorregadio. E aqui nós encontramos a primeira grande característica de uma mulher insensata. Ela usa a sua habilidade para seduzir as pessoas que não observam os mandamentos de Deus. Esse é um primeiro ponto que todos nós precisamos ficar atentos. É claro que esse texto, ele pode ser aplicado também, né, em sentido inverso, para que nenhuma irmã em Cristo, nenhuma jovem, nenhuma senhora seja atraída pelo discurso mentiroso e sedutor de um homem. Mas vamos nos manter dentro do que o texto aqui está dizendo.
e principalmente os homens. Nós vivemos num mundo, irmãos, em que cada dia que passa, os conceitos daquilo que é moral, daquilo que é certo, daquilo que é correto, vão sendo, de algum modo, modificados. Não modificados na sua essência, porque aquilo que é certo é sempre certo, o errado é sempre errado. Mas o ser humano usa a sua habilidade para criar um meio termo, uma zona cinzenta, né? Uma palavra que não seja tão grave assim, e assim fica parecendo que a imoralidade não é uma coisa tão ruim. Mas o texto bíblico deixa muito claro que uma das armas da mulher que é insensata são as palavras sedutoras e a mentira. E nós precisamos agir de que maneira? Observando os mandamentos de Deus. Versículo 23. Porque o mandamento é uma lâmpada. Quem se lembra do Salmo 119, versículo 105? Cadê as memórias boas aí? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, ninguém está livre de cair em uma situação de imoralidade. Ninguém está livre de cometer esse pecado. Porém, quanto mais perto nós estivermos dos mandamentos de Deus, mais protegidos nós estaremos. Quanto mais perto nós estivermos da palavra de Deus, mais nós vamos compreender o perigo que está próximo de nós. Mas na medida que nós vamos nos afastando dos mandamentos de Deus, nós começamos a agir também com insensatez. Nós começamos também a agir com descuido e o perigo está à nossa porta. Nós temos aqui outros textos que vai falar sobre a mulher insensata. Provérbios capítulo 14, versículo 1, é outro texto bastante conhecido, e eu sei que os irmãos vão se lembrar dele. Eu vou fazer a leitura aqui numa versão mais recente, depois os irmãos vão se lembrar e falar na versão mais tradicional da Escritura. Diz assim: a mulher sábia edifica o seu lar, mas a mulher sem juízo sozinha destrói a vida de sua família. Na tradução mais comum, o que diz o texto? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. É claro que quando o sábio Salomão escreveu aqui que a mulher sábia edifica sua casa, ele não estava falando de construir uma estrutura de uma casa. Ele estava falando da mulher sábia edificar o seu lar, a sua família. A responsabilidade de edificar a família, é lógico, é do casal. Mas quando qualquer um deles deixa de cumprir o seu papel na edificação da sua família, o lar fica em risco de ser destruído. A mulher sábia edifica o seu lar, mas a sem juízo, sozinha, ela não precisa de ajuda de ninguém, ela consegue destruir a sua casa. Podemos falar aqui sobre meios de destruir um lar. A falta de temor a Deus em relação à sua missão como esposa. Nós falamos aqui domingo passado na Escola Bíblica Dominical que a Bíblia nunca, em momento algum, em nenhum texto,
seja do Antigo quanto do Novo Testamento, coloca a mulher em um estado de desvantagem com o homem em relação ao seu valor de pessoa. Ou seja, a mulher e o homem são iguais perante a Deus. Mas a Bíblia também deixa muito claro que a mulher e o homem têm papéis diferentes na construção da família. E esse papel não se trata somente do papel exclusivo da mulher de gerar filhos, mas do seu equilíbrio, da sua capacidade de equilibrar o seu lar, sendo mais sensível, mais perceptiva, mais razoável. A mulher tem uma missão em relação à sua família. Mas a mulher insensata, ela não se preocupa com isso. Ela não se preocupa com o seu papel, ela não se preocupa do valor que tem a sua família. Uma pergunta para todos nós aqui, homens e mulheres: qual o valor da nossa família na nossa vida? Porque dentro de um casamento, ambos, seja o homem, seja a mulher, precisam dar o valor necessário que tem a sua família. Se a mulher der valor à sua família e o homem não der, essa família sofrerá dificuldades. Se o homem der valor à sua família e a mulher não der, essa família sofrerá dificuldades. O texto diz aqui que a mulher sábia, ela edifica, ela constrói, ela ajuda a fortalecer a sua família. Ao passo que a mulher insensata, a mulher louca, a tola, ela não se preocupa com isso. Ela não se preocupa em administrar bem o seu lar. Ela não se preocupa em administrar bem o dia a dia da sua casa. Ela não se preocupa em administrar bem as finanças da sua casa. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: olha, não entregue dinheiro para minha esposa, porque se você entregar para ela 1 milhão de manhã, de tarde ela já gastou. Ah, será que não tem homem que faz isso? Tem também, é evidente que sim. Mas a responsabilidade de administrar o lar, de administrar a casa, o domínio da natureza de cada pessoa. Cada indivíduo, ele traz consigo, tanto por aprendizado, desde a sua infância, por exemplos que ele recebeu, quanto por transferência da própria natureza, características, que são herdadas de pais e mães. Então, ele traz ali, tanto o homem quanto a mulher, uma certa personalidade. E aí os indivíduos se casam, a mulher e o homem se casam, e às vezes Deus abençoa de um ser de personalidade muito forte e o outro ser paciente. Mas, irmãos, quando junta duas pessoas, um homem e uma mulher, ambos de personalidade forte, eu vou dizer, viu? Faz as colunas da casa tremer. E se não houver um domínio dessa natureza humana obstinada que nós temos, nenhum lar fica de pé. A mulher sábia, ela percebe que natureza ela tem e ela domina essa própria natureza. A mulher sábia administra bem a sua casa, cuida bem de seus filhos. Irmãos, vivemos num tempo muito pesado para as mulheres. As mulheres sempre trabalharam muito. Eu não gosto muito dessa ideia que às vezes passa de que as coisas são pesadas para a mulher porque ela trabalha fora. As mulheres sempre trabalharam
muito. Quem morou na roça sabe disso, né? O homem saía de manhã, trabalhava, limpava a sua roça, colhia, o produto chegava em casa, ele estava liberado, ele estava tranquilo. A mulher preparava comida para ele na roça, levava café à tarde. Depois, quando ele chegava, tinha a janta. Em algumas casas tinha até a tal da ceia. E tudo quem fazia? A mulher. Então a mulher sempre trabalhou muito. Hoje, a mulher tem uma jornada de trabalho a mais. Não é que a mulher passou a trabalhar mais, não. Ela aumentou o muito trabalho que ela já tinha. E com esse aumento de responsabilidade, muitas vezes, ela acaba sendo prejudicada pela pressão do dia a dia. E algumas acabam abrindo mão das suas famílias. Mas a mulher sábia continua buscando equilibrar. Continua buscando equilibrar essa pressão do dia a dia e motiva, né? E ajuda o seu esposo também a cumprir a missão, porque é uma responsabilidade dos dois para que a família fique de pé. Nós temos um outro texto aqui, que está em Provérbios capítulo 9, do versículo 13 ao versículo 18. Eu vou pedir a Leia que faça essa leitura para nós, na versão King James ali, é um texto mais compreensivo. Provérbios, capítulo 9, do versículo 13 ao versículo 18. A insensatez é mulher sensual, exibicionista e ignorante. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, propagandeia sua proposta aos que transitam por ali em seus caminhos. Vinde todos vós, os incautos, e aos que não têm bom senso, ela convida. A água roubada é doce, e o pão que se come escondido é ainda mais saboroso. Contudo, eles nem imaginam que exatamente ali residem os espíritos dos condenados à morte, que os seus convidados estão todos nas regiões mais profundas do inferno. Agora sim. Nós temos aqui uma outra característica da mulher insensata. A mulher que se entrega ou se dá o papel de se tornar sedutora. Todos sabemos que o indivíduo, o homem, ele é bastante atraído pelo que vê. E isto, a própria Bíblia confirma isso nas palavras de Jesus, quando ele diz que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela, o que mostra que esse é um ponto frágil para os homens. E essa tem sido uma estratégia do inimigo para destruir muitos lares, muitas famílias, muitas mulheres e muitos homens. Nesse texto que vemos aqui, nós vemos uma mulher dominada pela loucura. E quais são as características dessa loucura que a domina? Ela é dominada por uma paixão descontrolada. Ela é dominada por um desejo que ela não consegue controlar. E o texto aqui diz que ela fica sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, coloca ali uma cadeira e faz propostas aos homens que passam. Uma mulher dominada
pela incontinência, né? Alguns textos diz que ela é alvoroçada ou alvoroçadora. Ela não se dedica ao trabalho, porque ela está sentada na porta de casa. As pessoas têm tanta coisa para fazer. Como é que alguém passa o dia sentado na porta de casa? Na porta da rua, né? Sentado na porta de casa quer dizer a porta da rua. E ela é uma caçadora, literalmente. Ela fica procurando aos incautos. O que é um indivíduo incauto? Outro desajuizado, outro descuidado. E quando ela percebe que ali tem alguém incauto, então ela lança a sua proposta. E é uma proposta cheia de coisas que chamam a atenção da carne. Olha o que ela diz: as bebidas roubadas são doces, o pão escondido é mais saboroso. E ela se torna um instrumento satânico para destruir muitas vidas. Eu não digo isso, irmãos, imaginando que aqui na igreja tenhamos alguém que viva dessa maneira. Mas todos nós lidamos no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja na escola, seja na vizinhança. Nós lidamos com pessoas, homens e mulheres, que são instrumentos do inimigo para tentar destruir a nossa vida com Deus, para tentar destruir a nossa família, para tentar destruir o nosso lar. E essas pessoas agem exatamente desse jeito. Qual deve ser a nossa postura? A nossa postura deve ser de extremo cuidado, para que nós não sejamos vítimas de alguém que age desse jeito, e para que jamais nós deixemos o inimigo nos levar a viver dessa maneira. O texto diz aqui que ela é dominada pelo fogo da paixão. Esse é um outro ponto para a gente meditar. O que pode nos ajudar a dominar os desejos carnais? Todo mundo possui desejos carnais, mas o texto aqui fala de alguém que é dominado ou dominada por ele. Irmãos, o que nos impede de ser dominado pelos desejos carnais é a nossa vida de comunhão com Deus. Qualquer um que descuidar da sua comunhão com Deus, ele corre o risco de viver dominado pelas paixões. Então, pastor, o senhor está dizendo com isso que nós corremos o risco de agir dessa maneira? Irmãos, se o Espírito Santo não estiver na nossa vida, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Tanto podemos ser seduzidos, como podemos ser instrumento do inimigo para seduzir pessoas. Então, a loucura dessa mulher aqui tem muito a ver com o fato dela viver uma vida completamente distante de Deus, uma vida em busca de prazeres, uma vida em busca de satisfação carnal. Característica da mulher insensata. Outra característica que ele coloca aqui: a mulher insensata é uma mulher rixosa. E aí nós temos 3 versículos bíblicos aqui que vai falar disto. Provérbios 21, versículo 9, Provérbios 21, versículo 19 e Provérbios 27, versículo 15 e 16. Já encontrou aí, Leia? Lê para nós. É melhor morar só no fundo de um quintal
do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. 21:19. Melhor é morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta. A minha tradução diz assim: é melhor morar numa terra seca e deserta do que numa boa casa com uma mulher briguenta e implicante. Provérbios 27, 15 e 16. (15, 16) Sim. Goteira pingando sem parar em dia de chuva e a mulher ranzinza são irritações muito parecidas. Detê-la é como tentar frear o vento, como conter o óleo com as mãos. Muito bem. A maioria das traduções usa a expressão rixosa. A palavra rixosa parece com alguma outra palavra que nós conhecemos. Vocês se lembram qual? Tenta lembrar aí. Como? Rixa. Rixosa é uma pessoa que vive em rixa com alguém. Rixa é um estado de constante hostilidade. É alguém com um sentimento de ser hostil ao outro. É claro que existe homem rixoso também, né? Quem é um indivíduo rixoso? É aquela pessoa que nunca está satisfeito. Eu não estou falando aqui, irmãos, daquela pessoa que reclama de algo que faz sentido. Às vezes existe alguma coisa que alguém reclama que faz sentido. Mas vocês já conviveram com alguém que reclama de tudo? Literalmente de tudo. O café ou está sem doce ou está doce demais. A comida ou está forte demais, né? A comida nunca está no tempero certo. Ninguém, sabe, a gente costuma dizer, fulano de tal não tem lado. Ninguém consegue acertar, a menos que ele é sempre perfeito. Essa é uma pessoa rixosa, uma pessoa amargurada, na maioria das vezes, uma pessoa frustrada. Até amar uma pessoa assim é difícil. Irmãos, tem pessoa que é tão rixosa que ela vai afastando de si todo mundo que era próximo. Chega uma hora que a pessoa começa a ficar sozinha. E aqui Salomão está falando, ele faz umas comparações aqui muito interessantes. A versão revista e corrigida diz assim: é melhor morar num eirado. Em outra tradução diz assim: é melhor morar num canto de águas furtadas do que com uma mulher briguenta. Todas essas expressões, eirado, lugar de águas furtadas, fala de alguém, ilustra alguém que tem uma casa boa, que tem uma mansão, mas que a convivência ali dentro é tão horrível que ele prefere arrumar um quartinho para ele lá no canto, sozinho. Porque a convivência se torna insuportável. Nada está bom, ninguém presta, todo mundo está errado. Quem está certo? Eu. Vai se tornando uma convivência. Esse é o rixoso, irmãos. O indivíduo rixoso, a mulher rixosa, age exatamente dessa maneira. Aquele constante desejo de brigar, aquele desejo constante de reclamar. Aí Salomão faz uma outra comparação aqui. Melhor morar num deserto, mas no capítulo 27...
Ele diz assim: o gotejar constante de um dia de chuva. Quem aqui já morou numa casa que tinha goteira? Vocês conhecem uma coisa pior do que goteira, irmãos? É aquele negócio, sabe? Pim, 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 é insuportável. Salomão diz assim, como é que é? O embalde às vezes fica pior, né? Aquele gostejar constante que acontece no dia de chuva. E a mulher rixosa, a mulher briguenta ou implicante são parecidos. Por quê? Porque quem consegue parar numa goteira no dia de chuva? Ninguém. Começou a chover, tem uma goteira. Enquanto estiver chovendo, a goteira está ali. E não dá nem para consertar, né? Porque como é que sobe em cima de um telhado chovendo? Sim? A pessoa quando morre não dá ninguém chorar. Ninguém chora no velório. Verdade. Ao invés da pessoa chorar, ele fica aliviado, né? Então, irmãos, quando o texto diz aqui, o gotejar constante de um dia de chuva e a mulher rixosa são iguais, sabe o que esse texto está dizendo? Que quando você convive com uma pessoa rixosa, você pode fazer tudo para ele. Ele vai continuar reclamando. Por quê? Porque o problema não é uma coisa fora do lugar. O problema não é alguma coisa que deveria ser feita e você não fez. O problema é que o indivíduo ele padece de uma insatisfação e ele transmite aquilo para os outros. Qual é o objetivo desse texto? É nos prevenir para que nós não nos tornemos desse jeito. Uma outra mulher que é retratada aqui em Provérbios, a mulher adúltera, é chamada também de mulher alheia, mulher estranha. Provérbios 5, versículo 3 diz assim: saiba que as palavras da mulher imoral são doces como o mel, a sua voz é suave como azeite, mas o seu fim é amargo como fel. Mas no fim é amarga como fel, fere como uma espada de dois gumes. Quem anda atrás da mulher imoral caminha para a morte, os seus passos conduzem para a sepultura. Capítulo 6, versículo 35, 32 a 35 diz assim: somente um homem sem juízo seria capaz de roubar a mulher de outro homem. Só mesmo alguém que deseja destruir a sua própria vida faria uma coisa dessas. O seu destino será o sofrimento e a sua vergonha nunca se apagará, porque o marido traído ficará furioso, dominado pelo ciúme e não terá misericórdia quando se vingar. Irmãos, nesse mesmo capítulo 5, né, nós não vamos ler o capítulo todo, nós vamos encontrar o texto dizendo assim, né, um conselho para os jovens. Salomão aconselhando os jovens, ele diz assim: beba água da sua própria cisterna, satisfaça-se com a sua esposa. Todos esses textos aqui, irmãos, a intenção não é ser pejorativo com a mulher, mas é mostrar, quando nesses textos que fala sobre a mulher adúltera, é mostrar as consequências graves que a infidelidade conjugal traz. A prisão que se torna quem entra por um caminho de infidelidade. Provérbios 22, 24. Cova profunda é a boca da mulher alheia. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Quanta gente presa, irmãos. Eu conheço indivíduos
que não tem melhor pessoa para você sentar, conversar, agradável, mas não suporta viver uma vida de fidelidade com a sua esposa. E aí se torna preso numa cova, não consegue sair, cai numa prisão. Outra característica da mulher insensata, Provérbios 11, 22. Como joia de ouro no focinho de uma porca, é a mulher bela que se afasta da discrição. A mulher que usa o seu corpo como arma de sedução profana o seu próprio corpo. Os porcos eram considerados, aliás, ainda são considerados pelos judeus como os animais mais imundos que existem. E ele faz essa comparação aqui, comparando a mulher que usa o seu corpo, que usa a sua beleza física como arma de sedução, como uma joia afundada na lama, na imundícia. Onde é que fica o focinho dos porcos? No meio da imundícia. Como joia de ouro. Quer dizer, a beleza não é uma coisa ruim. A beleza não é algo desvalorizado. Pelo contrário, é comparado aqui como joia de ouro, como algo valorizado. Mas quando é usado de maneira desonesta, é profanado. E é como você pegar uma joia de ouro e colocar no focinho de uma porca. Então são textos que deixam muito claro como deve ser o comportamento de uma mulher digna. Agora, Provérbios só fala dos lados negativos? Não. Capítulo 5, versículo 18. O mesmo capítulo que orienta o jovem a não se entregar à imoralidade, a não ser seduzido pelo discurso adocicado da mulher pecadora, da mulher alheia. Olha o que diz o versículo 18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Quando o texto fala aqui da mulher da mocidade, está falando de quê? De fidelidade. Seja fiel à sua esposa. O tempo passa, irmãos. Todo mundo muda, inclusive as mulheres, né? Eu vejo uns maridos reclamando, minha mulher está muito diferente. Até parece que ele está a mesma gracinha que era. Verdade, irmãos. Também está barrigudo, está roncando, ficou careca, né? Tudo isso faz parte da vida. Elas mudam, nós mudamos também. Mas o indivíduo muda e começa a achar que ele está novinho. Pensa num troço feio, irmãos. Pensa num negócio desagradável. Homem velho se achando um garotinho. Seja abençoado o seu manancial. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. A mulher graciosa. Capítulo 11, versículo 16. Lê para nós, Leia. Provérbios 11, 16. A mulher gentil e honrada alcança o respeito de todos, mas os homens perversos só conquistam bens materiais. A mulher graciosa guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. A mulher deve se manter honrada. Buscar ter uma vida respeitada. Irmãos, todo mundo pode tentar desrespeitar a mim ou a uma mulher ou a qualquer um de vocês. Mas esse desrespeito só vai se concretizar se eu mesmo não me respeitar. Não estou aqui advogando, não estou aqui minimizando as pessoas que são desrespeitosas, os homens que são desrespeitosos com as mulheres, não.
O indivíduo tem que ser respeitoso, é o mínimo. E eu não estou falando só de crente não, mas principalmente o crente. Agora, quem primeiro tem que se respeitar é a própria pessoa. A mulher graciosa guarda a sua honra. A mulher virtuosa, capítulo 12 de Provérbios, diz que ela é a coroa do seu marido. O que é coroa? É sinal de honra. O indivíduo anda com a mulher dele de cabeça erguida. Por quê? Porque ela é virtuosa, ela é honrada. 31:10. A mulher virtuosa vale mais do que as riquezas. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede aos de rubis. Então, o mesmo texto que mostra o perigo que uma mulher se torna, tanto para si quanto para os outros, quando ela se aparta daquilo que a palavra de Deus ensina, ele mostra que a mulher virtuosa tem que ser honrada, tem que ser valorizada. O texto diz também, lá em Provérbios 31:30, enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. A beleza é passageira, irmãos, para todos nós. Todos nós. Por isso, a gente precisa trabalhar algo que não passa, que é o caráter. Beleza é uma bênção. Quando um rapaz vai se casar com uma moça, a beleza influencia? Lógico. Quando uma moça vai se casar com um rapaz, a beleza influencia? Bem menos, senão eu não teria casado. Mas a beleza não é tudo. Beleza não é tudo. Beleza passa. E a gente acha que demora, né? Na hora que a gente menos assusta, a gente está olhando as fotos e dizendo assim, meu Deus, mas eu era tão bonitinho. As irmãs olham e falam, nossa, como eu era bonita. Mas eu tenho uma teoria sobre a beleza um pouco diferente, tá, irmãos? A minha teoria é que a beleza não acaba, a beleza muda. A beleza muda. A pessoa, o tempo vai passando, ele vai descobrindo um novo modo de ver a aparência. O tempo passa, o desgaste do nosso corpo é natural, mas nós vamos descobrindo outras belezas, a beleza de caráter, a aparência bem cuidada. Algumas vezes o problema não está na beleza, está no descuido. E aliás, às vezes o marido reclama da mulher, minha mulher está diferente. É claro, quando ela era solteira, ela ia no cabeleireiro, ela fazia unha, fazia aquilo. A gente não tem dinheiro para fazer, o que você vai fazer? Beleza custa dinheiro, irmãos, principalmente hoje. Aí o indivíduo reclama, mas ele gasta tudo que ele tem naquilo que ele gosta, mas não cuida bem da esposa. Aí ela não vai ficar bonita mesmo, por quê? Porque ela está sendo mal cuidada. Trata a esposa mal, e se tem um ser que transparece na aparência física quando está sendo maltratado, é a mulher. Uma mulher maltratada, isso aparece no rosto, irmãos. Quando a gente encontra uma mulher maltratada, mal cuidada, não no sentido de se gastar dinheiro para cuidar do corpo, não. Uma mulher que não está sendo bem cuidada pelo seu esposo, a gente percebe. Marido honrado cuida bem da sua esposa. Provérbios 14, versículo 1, para encerrar. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Que esse texto possa
verdadeiramente ficar nos nossos corações. Que nós possamos ser fiéis ao Senhor, guardar os mandamentos de Deus e viver uma vida moral digna de respeito. Viver uma vida em que as pessoas olhem para nós e digam assim: eu respeito fulano de tal, porque ele vive, ela vive uma vida digna.